Está no ar o nosso Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. O Linha de Fogo tem a direção técnica de Lucas Felipe, a direção geral do programa do professor e jornalista Hildo Silva. Eu sou Haroldo Silva, o Dura. Prazer, muito obrigado. Hoje o Linha de Fogo conversa com Leatrice Bez, advogada e pré-candidata a deputada estadual aqui nessa eleição de 2026. Leatrice Bez, só para situar um pouco, ela é filha do sempre deputado Edinho Bez e de Vitimária Bez. Seja bem-vinda aqui no Linha de Fogo. Prazer te receber aqui para um bom bate-papo na noite de hoje. Que delícia, hein, Dura? Uma boa noite para você, uma boa noite a toda a tua audiência. E obrigada pelo espaço de estar aqui, podendo bater um papinho, né, essa roda de conversa sobre a pré-candidatura nessa caminhada que está começando agora para deputado estadual. A honra é minha, porque a oportunidade do espaço, que bom, né? Que a tecnologia hoje nos proporciona isso, porque quando o teu pai iniciou lá na carreira política dele, não tinha nada disso. Nós não tínhamos talvez nem TV aqui, né? E para falar era um trabalho. Tínhamos rádio, é claro, né? Muito rádio. Mas hoje mudou muito. Hoje você fala pelas redes sociais, né? Diretamente com o eleitor. Ô, Leatrice, eu gostaria de saber qual é a sua trajetória profissional e política atualmente? A minha trajetória política é de uma vida inteira, né? Eu estou no meio político desde que eu me entendo por gente, Dura. Eu nasci, já nasci com 10 anos de idade, na verdade, foi a primeira candidatura do pai a deputado estadual, em 1990, mais ou menos. E dali para frente, a gente vem acompanhando a trajetória dele efetivamente do lado. Sempre, sempre com ele. E profissional, eu sou fisioterapeuta, formada aqui da primeira turma de fisioterapia da Unisul. E me formei muito novinha, Dura, muito novinha. E aqui a gente já começa a entregar a idade. Isso é bom, importante experiência. Com certeza, com certeza. Eu tive um irmão que faleceu em 2001 e no ano que ele faleceu eu me formei mas eu sempre quis fazer direito, mas ali em razão de todas as necessidades que ele tinha e a gente também aqui em Tubarão, minha mãe abriu uma escola especial e também para auxiliá-la eu fui fazer fisioterapia, deixei o direito de lado e ele faleceu no ano que eu me formei. Então eu fiquei mais alguns anos como fisioterapeuta. E com 25 anos de idade, eu resolvi voltar ao meu sonho e fui fazer direito. E com 30 anos já estava formada também pela Unisul. Olha que legal. E agora, o que motivou, né, você agora atualmente, depois de toda a experiência, né, de trabalhar com seu pai, que foi um vitorioso na política, porque eu conheci muito bem a trajetória política do seu pai, o Edinho Bez, que eu chamo sempre de deputado, né? A gente nunca perde o costume. Eu acompanhei muito de perto a trajetória política do seu pai. Agora a pergunta é o que te motivou, né? Qual foi a decisão de disputar uma vaga nessa eleição a deputada estadual? Dura, desde sempre lá em casa, eu sempre falei para o pai, o dia que você não for mais candidato, naturalmente eu darei sequência a esse legado de trabalho prestado que você vem fazendo, né? O pai está candidato há quase 40 anos. Pela primeira vez ele não está como candidato. Então, naturalmente, eu vim aí para dar sequência. Mas por que a senhora demorou tanto a tomar essa decisão, em que pese que a senhora tinha um espaço de experiência muito forte? Sim. Por que demorou tanto para aparecer aqui para nós, na política, uma jovem que conhecia os meandros políticos e foi aparecer justamente nessa eleição? Na verdade, eu não estou aparecendo agora. Eu sempre estive ao lado do pai. Não, mas como candidata, digamos assim. Como candidata, justamente por uma posição minha de não ter dois candidatos na mesma família. Eu acho que quando tem um candidato em respeito aos eleitores e também para somar forças de toda a família sem fazer divisões, enfim, a gente precisa ter um candidato em cada família.
Então, assim, por uma posição minha particular, eu sempre disse, o dia que o pai não for mais candidato, respeitando sempre a história dele, e aí sim eu colocaria o meu nome à disposição. E aí, por um acordo que não foi cumprido no final do ano passado, ele não saiu como candidato, e eu, então, venho e honro a minha palavra de dar sequência e coloco o meu nome à disposição. Sobre esse acordo, eu quero ter uma página depois no segundo bloco. Segundo bloco, eu quero ter uma página exclusiva sobre isso, porque eu acompanhei muito de perto tudo isso. O pré-candidata, Leatrice, a senhora acredita que está preparada para representar a população do estado de Santa Catarina, pensando mais dentro da região que a senhora que é inserida hoje, a sua família é inserida aqui na Murel? Sem sombra de dúvidas. Assim, ó, se a gente for parar para pensar, Dura, ninguém está preparado para tudo na vida. Né? Se a gente esperar, como diz o pai, a gente vai estar com 90 anos e todo dia aprendendo algo novo. Então, a gente precisa ter humildade para poder sempre estar se permitindo a aprender. Agora, eu sou advogada, e eu não sou advogada de ter só lá o OAB e de estar lá num papel bonitinho. Eu sou advogada de trabalhar de segunda a segunda. E eu tenho uma regra dentro do escritório, está aqui a Ana, minha assessora, que ela veio do escritório, agora nós estamos nos afastando naturalmente um pouquinho do escritório para poder iniciar essa caminhada. Nós temos uma regra, se estiver cortando o peru na noite de Natal e um cliente ligar, o peru vai ficar para depois. A gente tem essa regra, juro por Deus. Então, eu trabalho de segunda a segunda, então eu conheço onde estão as falhas do Estado, onde estão as necessidades das pessoas. Só que, logicamente, que não é só o direito privado das pessoas, isso envolve um direito coletivo e é uma coisa muito maior. E aí entra toda a experiência do pai que casa com a minha experiência na advocacia. A última eleição... Não, mas eu quero falar sobre a sua permanência ainda. Eu falei da região da Murel, mas a senhora atua quase 20 anos na região de Florianópolis, como profissional? Não, o meu escritório... Isso aí é uma turma que anda espalhando. Mas não é isso? Não. A senhora acha que eu perguntei para essa turma? Com certeza. Não, eu acho que chegou a informação que vai se transformando e às vezes vai caindo como verdade. Vamos desfazer, então, essa coisa que essa turma falou para não chamar de fofoca. Não. Meu pai foi gerente da Caixa Econômica, isso quando eu nasci... São Miguel do Oeste. Em São Miguel do Oeste. Ele já estava lá e aí naquela época o gerente de banco não podia ficar muito tempo, tinha que ficar 1 ano no máximo por cidade para não criar vínculo na cidade e tudo mais. Então eu nasci em São Miguel do Oeste, 1 ano e 4 meses depois, a minha irmã nasceu já em Porto União e logo depois, aí nós viemos para Tubarão. Depois de Tubarão, nós fomos para Pomerode, e aí o meu irmão nasceu em Blumenau, e depois nós fomos para Araranguá, depois para Criciúma, depois para Brasília, daí o pai já saiu como federal, e depois nós voltamos para Tubarão e a gente ficou, e aí ficamos aqui, meu Deus, fiz a faculdade de fisioterapia, tudo, e depois em 2006 eu já estava fazendo o curso de Direito. E aí eu quis ingressar mais na área jurídica e fui para a Procuradoria do Estado em Florianópolis. E a minha filha era pequenininha, ela foi comigo, foi nós duas. E ali, e logo depois, alguns anos, eu conheci meu marido e ele ficou. Mas eu sempre atendi o Brasil inteiro, né? Então, assim, não é Florianópolis. Meu escritório da regional, a nossa sede fica em São Paulo. Eu sou responsável pela regional de Santa Catarina, que fica em Florianópolis. Mas a maior parte da minha carteira de clientes é na região de Tubarão. Araranguá, Jaguaruna, 3 de Maio, Criciúma, Morro da Fumaça, Laguna. Mas aí, logicamente, tem lá Biguaçu, tem São José, Florianópolis, eu atendo o Brasil todo. Então, eu fico há 20 anos exatamente entre Florianópolis e Tubarão. Então, assim, aqui tá, o meu quarto aqui tá intacto, desde quando eu... Agora, eu lhe fiz essa pergunta, porque o programa é Linha de Fogo, né? É provocativo, muitas vezes. Que bom! Não no sentido pejorativo da palavra, de ofensa, É porque se eu ver num comentário, se ouve no dia a dia, eu fiz essa pergunta. E a senhora tem
tem essa de vote pela Amurel ou vote pelo Estado? Qual é o seu lema que a senhora vai usar nessa eleição? Eu não tenho ainda o lema, se é o voto azul ou como vai ser. O voto azul era do seu pai. Eu ainda não tenho um lema, porque a gente está numa pré-campanha, tem que respeitar a legislação eleitoral, Duran. Mas sem sombra de dúvidas, temos que ter o voto pela Amurel, independente de partido, independente do que for. Ô, Dura, eu estou numa caravana do partido, andando pelo estado, estou junto lá com o Neuto Deconto, o Chiodin, estou andando... As raposas que você conviveu. Sim, assim. sim, você conviveu, exatamente. Seu pai conviveu exatamente. com todos eles. E agora dividindo a mesa com eles. Né? Então, assim, eu brincava ao redor da mesa quando criança e agora dividindo a mesa com eles, né? Em par de igualdade, com muito respeito. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos rodando o estado. Quando nós estamos pelo sul, aqui nós estamos em casa, o sul do estado. Agora nós estivemos em Itajaí na semana passada e lá tem a região da Anfre, né? Então todos os candidatos dizendo: votem pela Anfre, é aqui que os recursos vão vir, é aqui que nós precisamos ter representantes. E claro, eu não sou da Anfre, eu sou da Amurel, né? Eu represento a Amurel, a minha bandeira é a Amurel. Então, claro, logicamente, lá com todo respeito, inclusive fui muito bem acolhida lá pela Anfre, mas não é a minha região, a gente não se sente em casa. A nossa casa é aqui. Então, se você tiver, Dura, um recurso, que você sabe que não é fácil para conseguir um recurso, e você tiver que destinar um recurso maior... De emendas, não. Com certeza, as emendas. O Moisés ele fez isso de forma igualitária, que foi muito bacana, lembra? Embora ele tenha sido bastante injustiçado ali, não muito reconhecido. As urnas que julgaram. Que julgaram, mas ele tentou ser isonômico com os municípios, ali por 1.000 habitantes e tal. Eu achei fantástico. Só que nós, se eleitos, né, como deputados, você tem lá 10 milhões. Você tem possibilidade de destinar 1 milhão para cada lugar. Você vai destinar, você tem entre Itajaí e Tubarão. Você vai destinar para onde um deputado da região? Um deputado lá da região de Itajaí vai puxar para onde? Vai puxar para Tubarão? É para ser assim. Pois é. Para ser assim. Então, puxar para Tubarão, para a região. Tubarão. Que eu digo, né? Tubarão. Quando a gente fala Tubarão, a gente fala a região da Amurel, né? Isso. Distribuir isso onde você realmente está bem inserido. Agora, o seu pai, a última eleição do seu pai, se eu não me engano, foi 2018. 2012, 2018. 2018, né? Foi a última eleição. Ele perdeu por poucos votos em 2012, aquela mais de 100 mil votos que ele fez. Prefeito, né? Depois 2014, não, foi 2014, eu acho que a última dele, né? Foi aquela eleição que ele perdeu para federal. Nesse tempo, quase 2018, 20, quase 10 anos, a senhora está voltando, né? Está voltando com mais pique, mais experiência, mas no meio de um vulcão de escolha eleitoral dentro do partido. Sobre isso nós vamos falar no nosso segundo bloco, no nosso Linha de Fogo. Hoje conversando com Leatrice Bessa, advogada, pré-candidata a deputada estadual pelo MDB. Fique aqui porque o Linha de Fogo começa a esquentar no segundo bloco. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco. Hoje tendo o prazer de receber aqui a pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, digamos, da Amurel, né? Leatrice Bessa, filha do querido amigo, sempre deputado Edinho Bessa, que colocou o seu nome à disposição, né, do seu partido. Leatrice, eu disse que você colocou o seu nome à disposição do seu partido. Mas, porém, existiu aí no início de 2026 um conflito, digamos, interno de um outro lado do partido. Porque se não existir conflito no partido político, num diretório, não é política, não tem graça isso. Você que conviveu muito isso, sabe como é que é. Mas você foi explicitamente citada na imprensa como... Por que agora? Se nós já tínhamos um candidato lá tal, e o diretório de Tubarão, na pessoa do seu presidente Rodrigo Pavei, que é bom que se diga, que é público,
meio que eles não gostaram muito da sua entrada como candidata. E a população não tem nada com isso, ela quer candidata, ela quer ter opções para poder votar. Como a senhora reagiu às notas? Como é que a senhora reagiu naquelas 2 semanas que durou isso, 20 dias, que durou esse conflito da senhora não poder ser candidata por aqui? Como é que a senhora reagiu e viu isso? Não. Seja bem sincera para mim, porque eu conheço um pouco dessa história, mas o meu amigo telespectador não conhece. Eu sou tão sincera que eu tenho que tomar cuidado até. Sou muito transparente, sou assim na minha vida, na advocacia, em tudo. Sou muito direta, muito objetiva e muito transparente. Dura, na verdade, no início desse ano de 2026 é o início de ajustes, né? Foi ali o início de ajustes que vai terminar ali para maio. Então, até depois, até as convenções ainda vão se alinhando e vão colocando e sai. Olha o que aconteceu na semana passada com o PSD do João Rodrigues, que ainda não terminou esse imbróglio. E a Maga, que é uma... Maga Sapassola, querida jornalista, muito boa. Encontrei com eles na semana passada em Florianópolis. Chegou na sexta-feira, ela disse assim... Ela colocou lá nos stories dela, né? Pelo amor de Deus, a classe política de Santa Catarina, dá um break até o domingo, pelo menos, para a gente poder respirar, porque foram muitas emoções. Porque esse é o momento do ano de eleições de ajustes. Sai do partido, entra no partido, e quem sai, quem não vai, quem compõe a nominata, quem não compõe. Então, o problema é que aqui no MDB de Tubarão nunca teve assim, tantos conflitos como vem acontecendo de um tempo para cá. Já teve ali a destituição de um diretório e depois foi a comissão provisória, que foi o caso agora. Mas o presidente atual não é de Tubarão, ele é de Orleans. Então, ele está há 1 ano ali na direção e ele é chefe de gabinete do deputado Volney. Então, nós temos um presidente do partido aqui que tem um interesse lá na condução e na sucessão de gabinetes, porque eles lançaram o Jorge Có, né? Mas não deveria ser assim. Um partido, principalmente aqui em Tubarão, onde tem a nossa história, onde tem a história do meu pai, ele deveria pelo menos abraçar e abrir para todos. O que vem acontecendo em todos os outros municípios da Murel, diga-se de passagem. Nenhum diretório engessou o partido para um candidato ou para outro. Tem que abrir para todos. Mas o que aconteceu? Como eu falei antes aqui no primeiro bloco, não teve o acordo. O acordo seria que o pai seria o único candidato no sul do estado. A federal. E aí, esse compromisso era do Volney, de levar, porque ele que articular isso. De articular, porque ele que está com o mandato eleito. E aí não houve esse cumprimento do acordo, ele recua e aí ficou a Murel sem candidato. Porque qual que seria o acordo para não deixar nenhuma das 3 regiões do Sul desamparados? Saiu o Thiago Zilli pela MESC, a estadual, o Jorge pela ANREC, que ele é da ANREC, Orleans e Criciúma, embora tenha nascido aqui em Braço do Norte, mas ele é da ANREC, fez a vida dele lá em Criciúma. E o estadual também, e o federal da Murel. Então, as 3 regiões estariam representadas. E esse acordo não foi cumprido. Então, a Murel acaba ficando sem deputado estadual, né? Então, e aí é onde eu venho. Eu conversei com a Dirce, conversei com o Chiodini. Eu quero fazer uma pausa para a senhora respirar, tomar uma aguinha. Eu vou indo. Que legal, isso é muito bom. É uma história que a senhora está contando de um lado oficial. É claro que eu vou entrevistar o Jorge Có também. Claro, né? com certeza. Aliás, eu quero Mas o Jorge não fez parte do diretório. Eu quero te dizer que eu conversei como colunista político, como analista político também. Eu conversei com o Jorge Có, ele disse assim, Tura, eu não vejo, sinceramente, nada demais nesse processo de ser candidata, pelo menos falou para mim. E vai somar votos, né? Enfim, mas eu falei, a questão não é essa, a questão é regional. A questão é, mas o diretório... Sim, eu conversei, dialoguei com ele por algum momento. Mas você se sentiu preterida, você se sentiu excluída do processo, porque a senhora demorou para tomar essa decisão? Não demorei. Por que essa decisão não foi tomada naquele momento que o seu pai estava querendo dar resposta? Levou 1 ano para dar uma resposta, era candidato ou não? Não, pai. Foi só por causa desse acordo? Não. Ele não deu resposta. Ele disse que nunca deixaria o partido, não deixaria a Murel sem candidato.
Ele não demorou. Quem demorou foram eles em cumprir o acordo. Eles é o presidente. Aqui o diretório. O Jorge tem nada a ver com o diretório do Tubarão. Ele já não tem nem meia-culpa, ele não tem relação nenhuma. Nada com ele. A questão é aqui com a questão do diretório. Entende? É uma briga, digamos assim, não é uma briga, mas é uma discussão meio paroquial. Mas isso já foi ultrapassado, tanto que depois mas será nós que foi conversamos. mesmo? Porque Já. a briga política, a gente diz que foi ultrapassar para o eleitor ouvir, mas a gente sabe que ela fica se remoendo, porque a vingança em política é um prato frio que se come com o tempo. É um prato que se come frio e com o tempo. Eu vivi isso na minha vida pública. Mas está superado, está superado. Então eu vou fazer uma pergunta se está superado. A senhora hoje tem feito algumas visitas com o presidente Rodrigo Pavei? Não. Em algum local? Não. Até porque ele não tá alinhado conosco. Tá superado de que eu sou candidata. Ah, sim, porque beleza, ele tentou fazer um movimento de que não seria. Eu trouxe até algumas coisas oficiais. Que não eram verdades. Então, assim, isso já foi. Eu conversei com ele. E disse, olha, vamos ser justos, tem que ser justo com a história que nós temos do Edinho Base, ser justo com a minha história. Então, assim, ó, eu nem conheço o Rodrigo, não conheço o Rodrigo está há 1 ano, né? Eu trabalhei junto com o Ramires, que é o sócio dele, inclusive uma pessoa brilhante, né? Mas o Rodrigo eu não tenho muita afinidade, ele está há 1 ano aqui no partido. Então, o partido, como tu disse, tem 25 anos aí de histórias, né? Então... Agora, a senhora acha que faltou respeito à história do seu pai? Foi isso que mais bateu na família Bes? Foi isso que bateu mais em você e deu essa vontade de guerrear cada vez mais politicamente ou não? Não. A minha candidatura não tem nada a ver com isso. Não. Eu vim porque nós precisamos de candidato para Amurel e também porque o pai não está como candidato. Pela primeira vez ele não está como candidato, Dura. É a primeira vez que ele não está como candidato. Então, eu continuo dizendo que eu honro a minha palavra de dar sequência e estou aqui. E não tem absolutamente nada a ver com essa situação do diretório. O diretório é que tem que se explicar, não eu. Não eu. Isso... Eles que têm que se explicar como é que um diretório da minha cidade, eu com a história que eu tenho de Edinho Base, aqui muito respeitado, e na verdade não é o diretório, tá? São meia dúzia de pessoas da executiva. O diretório está conosco. O diretório, claro. Agora, o que diferencia a sua candidatura dos demais, incluindo o Jorge Có? Jorge Có, que é candidato, é bom que se diga que é pré-candidato a deputado estadual, né, mora na cidade de Orleans, tem a sua história. Eu vou entrevistá-lo também aqui. O que o diferencia a senhora hoje do Jorge Có? Primeira idade. Que já foi prefeito. Primeira idade, porque eu estou cheia de energia. A senhora acha que a idade ela interfere? Não, estou brincando. Também não sou tão jovenzinha assim, né? Tem que ter uma experiência. Mas assim, eu digo que o novo, quando ele vem, não o novo só de idade, tá? Mas a pessoa que está vindo, e ele também está vindo, que talvez seja até uma questão também que soma, com todo respeito. A gente vem com um gás diferente. Às vezes chamam até um pouco de ilusionista, de ingênuo, mas não, a gente vem com essa esperança. Eu não sei se tu já acompanhou o pai, mas ao longo de muitos anos, o pai sempre falava nos discursos dele, ai da vida se não existir esperança. Porque esperança, Dura, é um estado de movimento. Você não pode, você não fica mais estático. Aquela história que você fala, o Brasil não dá certo mesmo, pode esquecer, pode jogar para as cobras. Isso você já perdeu a esperança, você perdeu o estado de movimento, de fazer acontecer. Então eu estou vindo aqui com muita esperança de poder entregar e contribuir com a nossa população da Amurel, dos 18 municípios. Qual é a diferença entre você e Jorge Có? É linha de fogo. Eu não sei dele, eu não posso falar de concorrentes, eu falo por mim. Eu trabalho com responsabilidade, honestidade e integridade. Dignidade não se negocia. Eu vi isso a minha vida inteira. Agora, eu não posso falar de alguém que eu não conheço. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, Linha de Fogo, aqui hoje, com a pré-candidata a deputada estadual, Leatrice Bes, advogada também, filha do querido amigo deputado, sempre deputado Edinho Bes. Está colocando seu nome à disposição nessa eleição 2026.
Voltamos em seguidinha para o nosso terceiro bloco. Fique aí que vai esquentar mais ainda. Vamos subir a serra. E conto com você aí. Fique aqui rapidinho, tá? Ó, que volta. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Hoje conversando com a Leatrícia Bez, que é pré-candidata a deputada estadual. Deu para perceber de como é que vai ser na tribuna lá, caso eleita for, né, deputada. É sempre assim, deputada? A senhora está sempre com uma velocidade alta, com rotação alta? Dizem que eu durmo com o dedo na tomada, né? O pai também, né? Lá em casa todo mundo é ligado no 220. Eu gosto dessa energia toda. É legal, a política precisa disso. É bom. A política eu sou muito precisa energética. muito disso. Agora, a senhora, voltando da Amurel, a senhora se considera, então, para encerrar essa página, a única candidata da Amurel? Sem sombra de dúvidas. Não é a minha opinião, é um fato constatado dentro do partido, né? Nós temos um outro aí também. Os diretórios da Amurel, a senhora já tem visitado? Está se apresentando ao diretório? Sem sombra de dúvidas. A gente está indo em todos os diretórios, através das executivas e conversando com todos eles. Ainda estamos finalizando, né, a Amurel, para depois entrar nas cidades, sempre passando e respeitando as lideranças, Dora. Agora, eu sempre gosto de perguntar para os pré-candidatos, a senhora conhece Santa Catarina, a senhora viveu em Santa Catarina, vive em Santa Catarina. A senhora participa do processo político, não só em época de eleição, mas no dia a dia. Isso é importante. Para sair candidata, a senhora tem algumas bandeiras, por exemplo, mesmo não sendo, já tinha algumas bandeiras. Se eu fosse deputada, eu queria olhar pelo social, eu queria olhar pela causa animal, eu queria olhar por isso ou por aquilo. Qual é, se já pensou ou pretende pensar com a sua assessoria, qual é a sua maior bandeira, qual é a sua maior defesa durante essa eleição como candidato? Dura, um deputado estadual ou federal, ele não pode fechar uma agenda. Ele não pode fechar uma pauta. Eu vou levantar a bandeira do social e vou esquecer todas as demais. Um deputado, ele é eleito para representar o povo lá na Assembleia ou na Câmara dos Deputados e ele não pode engessar o desconhecimento das demais pautas, porque senão você vai ficar votando lá sem ter conhecimento. Mas, obviamente, que a gente tem as bandeiras que a gente defende, mas só deixando claro que sem engessar as demais, né? Eu tenho formação em compliance, então nós implementamos programas de integridade e anticorrupção em vários lugares e, logicamente, que hoje já está disseminado no meio público, então a Assembleia tem, a Câmara tem, o Planalto tem, os municípios têm, algumas empresas têm, mas elas têm, na grande maioria, tá, pela minha experiência, no papel, para cumprir tabela. Na prática, não se tem um canal de denúncia eficiente, não se tem um código de ética e conduta que realmente faça entender as pessoas, que faça o cumprimento. Então, essa é uma das bandeiras que a gente quer trazer cada vez mais integridade e trazendo isso com conhecimento, podendo contribuir de fato e na prática com o meio público. Mas, assim, eu tenho conversado com o pai, porque uma das bandeiras que a gente quer trazer para a Assembleia é o fortalecimento da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística. Seu pai está com uma experiência muito grande em relação a isso. O pai foi secretário Mas ele é hoje da Freelog também. E, meu Deus, há 6 anos, 7 anos, tá como diretor institucional da Freelog, né? O pai transformou aquela frente parlamentar. Hoje tem uma adesão com 323 parlamentares. Nós fizemos, Dura, aquele evento em São Joaquim, eu estava lá, tu estavas também, tu foi com o Sorato, foi com o prefeito aqui, com o Soratinho. Tu não ficou até o final ali, mas aquele evento, aquela audiência pública, teve uma adesão fantástica. Estava o prefeito de Gramado. Não, estava muito concorrido. Estava muito concorrido. Não tinha cadeira para todo mundo sentar. Estava o prefeito de Gramado, o prefeito Topazio, que fui eu que convidei o Topazio para vir, e ele estava presente. E porque nós temos ali um pedaço até a ponte de Goiabeira que precisa ser pavimentado, mas da parte de Santa Catarina falta só 10 quilômetros. E da parte do Rio Grande do Sul ainda falta 43 quilômetros. Nós temos o comprometimento já do Jorginho Melo de finalizar essa obra.
mas a do Rio Grande do Sul tá tudo embolado ainda, né? Agora, uma pergunta a nível estadual ainda. O seu partido, o MDB, né, ele está próximo de Jorginho Melo. Qual é o caminho que a senhora acha até 5 de agosto que o seu partido vai seguir? A senhora vai ter que estar acompanhando esse processo. Já estamos, mas ainda não tem nada definido, Dura. E o que a gente está vendo hoje são pessoas seguindo siglas, né? Seguindo siglas. E eu acho que nós precisamos trazer um pouquinho mais de discernimento e equilíbrio para olhar quem está por trás dessas siglas, né? Então, assim, independente se é PL, o PT aí forçou um pouco, mas assim, PL, PMDB, o PP, hoje são todos partidos mais conservadores, né, que hoje representa quase 90% da população de Santa Catarina. Então, hoje ainda estão nesses ajustes, mas sem sombra de dúvidas vai ganhar um governo de direita aqui em Santa Catarina, não tenho dúvida. Então, agora, o MDB ele está conversando. Agora também, né, a minha pergunta é direcionada a quando o Jorginho Melo, governador, convida o MDB numa grande festa em Balneário Camboriú, dizendo que era o vice, entende? Mas na hora de casar correu do altar, né? E disse assim, não quero casar com o MDB. O MDB ficou muito chateado com isso. E tem duas alternativas no seminário que estão fazendo, nas visitas que estão fazendo na Morel. Estiveram em Tubarão, eu ouvi o seu discurso naquele momento também, né? Enfim. A pergunta é, o caminho que o MDB quer seguir, ele quer com chapa pura, chapa própria, que eu não acredito muito conveniente, eu não acredito. Ele quer... ou uma parte quer coligar com o Jorginho, ou seguir outras carreiras e outras alternativas. Qual dessas três a senhora mais está próxima? Naquele evento em Balneário Camboriú tinha 6.000 pessoas, né? E o Jorginho subiu no palanque e anunciou o Chiodini como vice dele. E aí, sem prévio anúncio, foi informado depois o Adriano do Novo lá de Joinville, como vice. Mas não engessou ainda, não descartou. Ainda estamos, porque nem o PSD também finalizou ainda esses ajustes, fizeram um processo de expulsão do Topázio lá em Florianópolis. Eu não sei se o Topázio vai para o outro partido, como é que vai ficar as situações. Mas é como eu falei, Dura, nós estamos no início de ano de eleições. Nesse período, até 3 de abril, tem a janela partidária, onde muita coisa vai acontecer ainda. Tem o quê? Mais 15 dias? Tem muita coisa para acontecer. Mas, na verdade, a janela partidária, porque as coligações vão acontecer em agosto, né? Independente, agora não decide nada. Mas o MDB, eu sempre digo que ele me inspira, ele me vira poeta, ele me deixa... Eu viro poeta quando eu falo do MDB. O MDB, sem uma briguinha sequer internamente, não é o MDB. É isso aí. Porque é o MDB, desde Ulisses, desde o grande líder Luiz Henrique, enfim, Cacilda, essa turma toda, as velhas raposas que eu conheci muito bem de perto. Agora, o MDB já teve a sua historinha, a sua briguinha no início do ano com o Jorginho. Agora estão brigando, o outro lado, as siglas estão lá brigando, enfim. Independente disso, a sua campanha está em movimento. Sim. Porque já superou também a briga interna aqui na Morel, aqui em Tubarão. Esse negócio entrou, não pediu licença, não bateu na porta, porque tem que ser candidata. Isso, vamos dizer assim, já passou. Dura, eu não fiz parte dessa briga. Eles brigaram sozinhos. Mas a senhora foi vítima dessa briga ou a senhora foi protagonista dessa briga? Mas eu fiquei assistindo de camarote. A senhora foi protagonista. Mas eu fiquei assistindo de camarote. Ninguém me convidou para estar ali no meio dessa briga e ficaram brigando. Então essa briga tá... Não... Mas dizem que a briga, os sentimentos, aquele interno, ele é pior quando a gente solta da boca para fora. A senhora não chegou a falar nada? Nada. Mas a senhora não deu entrevistas dizendo, condenando essas atitudes? Não, condenei as atitudes. Mas eu não a senhora condenou aqui agora no programa? Não é condenando. Condenando, né? Que eu digo, a ação, Não concordo com o que foi feito. Achei que o que eles fizeram foi injusto com a história.
Porém, eu não fiz parte dessa briga e tratei A história tudo... do seu pai. Com certeza. Seu pai. Com certeza, né? Mas eu tratei, assim, ó, juro por Deus, com muita serenidade. Adoro esse juro por Deus. Não, eu juro por Deus, eu sou muito cristã, tá? Adoro. Onde eu estou, eu estou sempre rezando. Então, assim, porque pode até parecer até exagero, mas não, eu sou uma pessoa muito cristã. Então, assim, onde eu estou sempre rezando. Por isso que eu falei, assim, por uma força da expressão. Não, eu acho muito legal, muito bonito isso. Eu acho bonito até. Mas eu tratei do início ao fim com muita serenidade. E eu, no final das contas, agradeci. Porque eu fui muito beneficiada com isso. Porque eles fizeram o favor de me divulgar aos 4 cantos. E como o meu nome, e a história do pai... E como muitos amigos que eu não tive tempo de informar que eu estava como pré-candidato já estavam me ligando, parabenizando, se colocando à disposição, assim como outros deputados. O Pezente, que eu gosto muito, acompanho ele. Deputado Quando eu vi, estava ele me seguindo e depois ele me ligou. Né? Então, assim, a gente conversou. E conversamos depois em Criciúma, em Tubarão, e lá em casa ele também. Enfim. Então, foi muito bom, foi muito positivo, porque eu tenho a consciência muito tranquila de que eu fiz tudo corretamente. Então, assim, estou no caminho correto. E se eu estou incomodando já alguns desavisados... E sou candidata? Pré-candidatíssima! Pré-candidatíssima! Nossa, a senhora enfrenta essas pessoas assim mesmo, frente mesmo. Se eles viessem de dedo na senhora, baixa o dedo. É desse tipo, deputada? Pré-candidata? É mais ou Não, menos. eu sou... A senhora puxou mais a sua mãe ou seu pai? Uma misturinha dos dois, eu acho. A sua mãe é mais direta? A mãe é uma queridíssima. A vitimária? Não estou falando sobre isso. Eu estou falando no meio político. Não, a mãe é mais de serena. não levar desaforo, de não ouvir quieta. A sua mãe eu conheço, a sua mãe é mais direta. Os dois são muito serenos, né? Teu pai é mais... Eu sou Beis. A senhora é Beis? Eu sou Beis. Então, você conhece a família Beis? A família Beis tem aquele sangue que ferve, assim, né? Mas tento ser o máximo... Esse teu estilo é um estilo de pré-candidata mesmo. Mas eu tento ser coerente. É um estilo que sabe onde quer chegar. Claro, não, sem sombra de dúvidas. Está em linha reta, está no norte, ó, eu quero chegar. Mas, Dura, não tenho medo de recuar. Se você me convencer que está errado, eu recuo. Não tem problema nenhum de recalcular a rota. Muito pelo contrário, a gente está recalculando a rota a nossa vida inteira. Estamos conversando com Leatrice Bez. Esse vai ser o nome que a senhora vai usar? Leatrice Bez? Esse é o meu nome. Mas vai usar na cédula, não tem um apelido, não tem nada? Não, é o meu nome. Porque se eu fosse usar, eu usaria Dura, né? Ah, sim. Entendeu? Não Haroldo. Haroldo é complicado, né? Não, esse é o meu nome. Tá certo. Estamos conversando aqui com a pré-candidata MDB Mulher, que a gente não falou da mulher, da participação da mulher. Vamos para o último bloco agora, fala sobre essa participação da mulher na política. Leatrice Bez é advogada e pré-candidata a deputada estadual nesta eleição. Você vai ouvir falar muito da Leatrice aqui no meio jornalístico, enfim, da nossa cidade, da nossa região. Voltamos em seguidinha para o nosso quarto e último bloco, aqui pela nossa UniTV Linha de Fogo. Voltamos. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, hoje conversando com a Leatrice Bez, advogada e pré-candidata a deputada estadual aqui nessa eleição, filha do ex-sempre deputado Edinho Bez. Eu digo isso porque o deputado Edinho Bez é o mentor dessa candidatura. É o homem que quer continuar sua história política com você. Estou mentindo? Estou exagerando? Não, nem um pouco, nem um pouco. E essa história linda que o pai tem e que nós conhecemos muito bem, agora está sendo apenas ratificada com a nosso pé na estrada, Dura. Onde a gente vem passando, sempre tem alguém contando uma história que chega a ser até emocionante. Não, histórias de vida. Então, quando a gente entra, quando uma pessoa se dedica e se coloca à disposição para estar no meio político, cuidar da coletividade é uma responsabilidade muito grande. São as vidas dessas pessoas que estão em jogo. Então, com certeza, o pai é o meu grande professor
não só na vida pública, mas na minha vida inteira. Agora, por incrível que pareça, depois que seu pai deixou a política partidária, de ser candidato, nunca mais colocamos deputado federal, né? Na nossa Amurel, né? Nunca mais colocamos um deputado federal. Aí eu lhe pergunto, qual é o seu candidato a deputado federal aqui na Amurel? Hoje o MDB lançou não, um nome, mas não fez o lançamento ainda, mas tem um pré-candidato, João Marcelo, o Joma, que também tem uma história política na família, do seu tio Eduardo Moreira, que é muito amigo do seu pai, que você já andou conversando com Eduardo Moreira, pela sua experiência, foi vice-governador, foi também deputado federal, e tem um avô também, né, o Eduardo é tio do Joma, e teve o seu avô, que é o Valdir Freta, que já foi candidato lá na Arena 1, Arena 2, Sim. aqui em Tubarão. Quem é o seu candidato a deputado federal nessa eleição? Dura, eu volto a dizer que nós precisamos de candidatos para a Amurel. E hoje o candidato da Amurel pelo nosso partido é o João Marcelo Fretas Apellini. Ele é o Joma, então ele naturalmente é o candidato que nós estamos defendendo. Agora, e que eu espero que ele também faça da mesma forma, viu, Dura? Que ele defenda os candidatos a estaduais da Amurel. E, por enquanto, só tem eu como candidata aqui pelo partido. Ele já está retribuindo essa sua vontade de apoiá-lo? A senhora percebe? Já fez visitação com ele? Sim, no domingo nós estivemos... nós estivemos juntos. E eu conheço o Joma, meu Deus, há mais de 20 anos. E a Kika, a esposa dele também, a gente... Ambos meus alunos. Tiveram bons professores. A Kika era minha vizinha no Ana Carolina, lá em Laguna, né? Então, todo verão nós estávamos juntas. Agora, de qualquer forma, uma das perguntas que se faz, toda eleição a gente volta, a mulher. A participação da mulher na política. A mulher, nós lembramos muito do dia 8 de março, Dia Internacional, coisa parecida, e esquecemos os outros 364 dias do ano, que não é para fazer isso, que não é para acontecer. Nós temos que falar sempre desse potencial. Nós temos poucas mulheres na política. Na Assembleia Legislativa hoje, de 40, temos apenas 3 mulheres, sabe? E aí, de repente, a dificuldade para termos candidata mulheres. E você se coloca à disposição. A senhora acha que isso facilita um pouco, abre mais um leque de participação? A senhora acha que mulher vota em mulher? Mulher deveria votar em mulher, com certeza. Deveria. Mas, logicamente, que isso não deveria ser apenas o único filtro. Que a gente precisa de pessoas com conhecimento e competência e que realmente vão vestir a camisa para lutar em prol de não só da mulher, mas de toda uma classe ali que você defende. Agora, a mulher já avançou muito, logicamente, a gente vem crescendo ao longo do tempo com essa inclusão no meio político, no meio jurídico também, mas ainda temos muito a avançar. Enquanto a gente tiver uma disparidade que precisa ter uma cota inclusa na legislação, é porque a gente ainda não atingiu essa igualdade. Inclusive no STF, no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, ali onde está próxima, como prefeitos, né? Então, cada vez mais é necessário ter a mulher, e eu estava falando para você antes aqui no outro bloco, que uma das pautas que a gente queria implementar aqui é a questão da Frente Parlamentar de Infraestrutura e Logística, que está um pouco desorganizada aqui na Alesc hoje, né, em Santa Catarina. E a gente tem a referência da Frenloja a nível nacional. Inclusive, se nós tivéssemos uma frente muito bem feita, muito bem estruturada aqui, não teria acontecido o que aconteceu ali na última semana com o governo federal não fazendo a prorrogação ali da Artéries, né? Sim. Se a gente tivesse mesmo... Morro dos Cavalos. Porque a gente vê alguns deputados isoladamente lutando, mas a gente não tem uma força política com adesão de parlamentares, como acontece na Frenloge. Lá é bem unido. Então, essa é uma das bandeiras que eu levanto. Mas eu estou falando isso para você, para voltar à questão das mulheres. Eu tenho discutido isso com o pai e ele volta a dizer assim, mas não esquece da pauta do combate ao feminicídio, porque isso é um absurdo. Enquanto existir uma mulher... Eu disse, com certeza, isso é uma pauta que não tem como deixar de lado, Dura. Não tem como deixar de lado.
Então, mas como que você começa? Primeiro que nós precisamos mudar uma cultura e é pela educação, né? Pela ideia equivocada de posse, uma série de coisas. Mas é através de mulheres que acolhem, que estão lá no poder. E hoje nós temos uma de extrema direita, uma de extrema esquerda e uma de centro, que é a Paulinha. Que inclusive esteve aqui na Linha de Fogo também, né, queridíssima? E eu gosto da Ana Paula e gosto muito da Paulinha, mas é preciso ter uma união. Enquanto as três estiverem lá num pé de guerra, a coisa não vai. Então, preciso trazer um pouco mais de diálogo. Eu acho que o problema do mundo, tirando os de má fé, os bandidos, o problema do mundo é a falta de diálogo e transparência. Se todo mundo fosse um pouco mais transparente, as coisas iriam melhor. Como é o nosso primeiro programa, lá no decorrer da campanha, nós vamos falar mais de bandeiras mesmo, vamos falar do que você mais defende, né? O que vai defender na campanha, porque hoje é o primeiro contato, só para conhecer, para saber quem é Leatrice Bez, né, advogada, que é pré-candidata, que, como disse, eu concordo com você, que ficou muito conhecida, né, com esse imbróglio todo, com essa confusão toda de é candidato ou não, essa briga toda, mas passou a ser conhecida, teve um lado positivo, eu concordo contigo. Leatrice, pré-candidato, como é que a senhora pretende conectar o eleitor, né, com o eleitor? Qual é o papel das redes sociais na sua campanha? Sua campanha será mais técnica ou mais popular? Tem que ter um pouquinho das duas, porque não adianta a gente ter um populismo extremo, onde a gente vê personagens na internet aí se fingindo e se importar com algumas pautas que, na verdade, acabam que não dando em nada. É muito discurso e pouca prática. Então, eu sou muito da área técnica. Eu acho que cada macaco no seu galho, assim. Então, o quanto mais a gente puder trazer de tecnicidade para dentro da política, eu acho que mais eficiente ela fica. E sobre as redes sociais, a senhora está usando isso já? Nós estamos usando, mas ainda ela está tímida. Estamos ajustando, começamos agora, né? Claro, estamos ajustando. Claro, até porque eu lembro que os cabos eleitorais do tempo do seu pai já não existem mais, muitos já morreram, porque era legal. Antigamente a polícia se fazia visitando, tomando café nas casas dos cabos eleitorais. Mas as redes sociais tomaram conta, Mas né, a gente está fazendo isso, essa tá? função. Visitando, tomando café, e na época do pai ainda era permitido, eles faziam, pintavam as pedras, as placas, depois legal, foi mudando, né? Agora, se a você política vai se transformando. Se você tivesse assim, 30 segundos para falar direto ao seu eleitor hoje, aqui da Murel, o que a senhora diria para eles? Naquela câmara ali. Aquela câmara. Já são as considerações finais? Não. Tá, né? Eu acho que a senhora diria para ele, quando a senhora chega lá na casa do eleitor, o que a senhora diz para eles? Vote consciente. Vote consciente. Não vote atrás de uma sigla. Não vote. Tudo bem, você tem que ter uma ideologia, né? Ou você se equilibra mais com uma ideologia de esquerda, ou mais equilibrado, ou muito de direita. Tudo bem, você tem que ter uma ideologia. Mas observe quem está atrás desse número. Observe, é só isso e reflita. Não perca a sua capacidade de discernir e de pensar. É isso. Agora, ultimamente a política tem demonstrado um desfavor muito na população. Muitos escândalos, sempre teve. Escândalos de mensalão, petrolão, sempre teve escândalos de uma envergadura, lava-jato, enfim. Sempre no Brasil. O Brasil ele tem 500 anos, é jovem ainda, mas sempre teve. Aproveitando para suas considerações finais, como é que um político, uma pré-candidata passa ao largo, né, dessas questões todas de corrupção? E já aproveitando para lhe agradecer, né, a sua presença aqui, nosso primeiro contato, teremos outros contatos, né, com certeza, e vou ter mais tempo para conversar contigo, e já agradecendo a tua presença. Então, como é que a senhora vê esse escândalo todo e as suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer, Dura, por esse espaço que é bem importante, né, nessa caminhada de pré-campanha, mas a vida da gente ela vai sendo moldada ou pela forma como nós somos criados ou por onde nós convivemos, né? E eu já fui pelo programa de integridade, justamente pela natureza de onde eu venho, que é pela lisura do meu pai. Meu pai foi político de todas essas operações que você falou aí, ele passou assim,
Aliás, essa turma nem chegava perto dele, porque já sabe, lá não vai, porque lá não tem. Então, eu digo, né, a nossa vida, como dizia Guimarães Rosa, a nossa vida é esse corre de que embrulha tudo, né? Às vezes aperta, às vezes afrouxa, depois esquenta, esfria, mas o que a vida quer da gente é coragem. E eu estou aqui para contribuir, principalmente com o Estado de Santa Catarina e com a Murel. Muito obrigado pela sua presença, né? Manda um abraço para o seu pai. Será entregue. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, hoje conversando aqui com a pré-candidata, né? Leatrice Bess, advogada e pré-candidata a deputada estadual pelo MDB. Teremos outros candidatos aqui no nosso Linha de Fogo. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.